Caros alunos, bem-vindos ao nosso curso de projetos de estruturas. Neste vídeo, nós abordaremos os estudos das vigas. Como visto anteriormente nas aulas presenciais, as vigas são elementos que suportam carregamentos oriundos de lajes e, dependendo da situação, podem suportar também carregamentos provenientes de pilares, quando o pilar é apoiado sobre a viga. Mas bem, para entender bem o comportamento das vigas, agora serão repassadas alguma teoria, algum conhecimento teórico para vocês posteriormente poderem aplicar em projetos. Lembrando que o curso aqui é voltado para o técnico em edificações, então tudo que eu vou falar aqui será útil para eu ter um foco na aplicação no profissional de vocês. Não vou passar aqui ou tentar passar minimamente coisas que sejam, entre aspas, inúteis para o profissional. E levando em consideração as limitações que o técnico de edificações tem perante a lei, perante a legislação que versa sobre a sua atuação. Então, vamos começar aí com o nosso estudo. Esta apostila aqui eu vou estar disponibilizando na nossa plataforma Moodle. Já estou finalizando aqui o capítulo do estudo de vigas. Okay. Peço desculpa a todos aí, a demora, mas eu tive que fazer algumas readequações. A apostila anterior tinha mais elementos que exigiam do acompanhamento presencial. Essa aqui eu estou tentando destrinchar um pouco mais para ficar mais palpável, sem que haja necessidade maciça do meu acompanhamento. Okay. Então, vigas são elementos lineares em que a flexão é preponderante. Isso aí é a definição da norma 118. Okay. São elementos que normalmente estão sujeitos aí ao carregamento distribuído, carregamento concentrado, e que este carregamento que está presente nela gera esforços, que normalmente são esforços de flexão e também de cisalhamento. Então, é um elemento linear aquele que o comprimento longitudinal supere em pelo menos 3 vezes a maior dimensão da seção transversal, sendo também denominado por barra. Em alguns programas, principalmente os de análise numérica, vocês não vão encontrar o termo viga, vocês vão encontrar o termo barra. Okay? E até alguns programas de modelagem estrutural, o TQS, ele apresenta, por exemplo, para vocês utilizarem uma barra rígida ou uma viga. Barra rígida tem mais ou menos o comportamento ali de uma viga, dependendo da situação, pode ser interessante. Mas bem, vamos falar um pouco da análise estrutural da viga. Eu vou tentar aqui abordar apenas os pontos que são interessantes para vocês. Okay? Bem, então a norma ela apresenta para a gente algumas situações de análise, algumas maneiras de se analisar estruturalmente a viga. Tá bom? Então nós temos aí algumas formas aí, segundo a norma. Okay? Uma delas é a análise linear, na verdade a primeira delas é a forma mais simples. A gente tem de analisar um elemento estrutural. Okay? Então nós temos a análise linear, onde admite-se comportamento elástico linear para os materiais. Significa que vale a lei de Hooke. Né? Isto é, existe proporcionalidade então a primeira delas aí, segundo a norma, é a análise linear. Okay? Então, esta é a maneira mais simples que a gente tem de analisar um elemento estrutural, admitindo seu comportamento linear durante o seu estado de sua utilização. Okay? Então, segundo a norma, admite-se comportamento elástico e linear para os materiais, o que significa que, nessa situação, a lei de Hooke tem validade. Vocês já viram isso aí anteriormente, em outros
em outros assuntos, mas basicamente é tensão deformação num comportamento linear. Então, para toda tensão, a gente tem uma deformação proporcional, ok? Existe proporcionalidade entre tensão e deformação e a ausência de deformações residuais no ciclo de carregamento e descarregamento. É isso que normalmente a gente percebe durante a formação de fissuras ou até a fadiga do material, a gente vai tendo ali deformações residuais. Okay? O material perde um pouco da sua resistência devido a essas fissurações e fadiga. Ele próprio é natural. Na análise global, as características geométricas podem ser determinadas pela seção bruta de concreto dos elementos estruturais. Aqui no tensão, por isso que ela é bem simples, essa maneira de analisar, a maneira mais simples que tem. E que, principalmente quando a gente não tem ferramentas computacionais, de cálculo computacional, de modelagem computacional, a gente busca analisar por ela, pela análise linear. Porque nela a gente vai considerar a seção bruta de concreto dos elementos estruturais. A gente vai considerar eles com comportamento elástico linear. Tensão provoca uma deformação proporcional, por assim dizer. E análises locais para o cálculo dos deslocamentos. Na eventualidade da fissuração, esta deve ser considerada. Na análise global, considera-se o conjunto da estrutura e na análise local apenas um elemento estrutural isolado. Então aqui, pessoal, a gente tem aqui duas situações. Okay? Uma situação em que a gente tem análise global e outra que a gente tem análise local. Correto? O que significa análise global e análise local? A análise global, a gente está analisando uma edificação como um todo. Bom, a gente tem aí a análise global, né, que considera o conjunto da estrutura, análise local apenas um elemento estrutural isolado. Na análise global é muito difícil vocês conseguirem fazer ela manualmente. Tá? E até que é impossível, vamos colocar assim. É bem complicado. Tá bom? Já a análise local é o que vocês vão fazer aí corriqueiramente, tá? Sem o auxílio de um software de análise computacional. Né? Então, esse aqui são o comportamento global de uma estrutura. Okay? Os pilares aí se deformam devido à ação do vento, devido à rigidez, edificação como um todo. E essa deformação do pilar, que quando a gente está analisando uma viga, a gente não leva em consideração isso, quando a gente está analisando uma viga localmente, faz uma análise local de uma viga, a gente não leva em consideração essa deformação dos pilares, por exemplo. Isso aqui é só um exemplo, tá? Na verdade tem uma série de outros fatores. A gente não leva em consideração que o pilar está se deslocando para o lado, que ele está flambando, aí, que ele está meio que apresentando uma curvatura, e isso gera alguns efeitos na viga. Que durante uma análise local você não considera, você só vai considerar ela em uma análise global. Okay. Bem, os valores dos módulos da cidade e coeficiente de população devem ser adotados de acordo com o apresentado nos itens 8.2.8 e 8.9 da norma, onde devendo a princípio ser considerado o módulo da cidade secante, ACS, que é o mais utilizado aí corriqueiramente. Tá? Os resultados de uma análise linear são usualmente empregados para a verificação dos estados de limite de serviços. Os esforços existentes decorrentes de uma análise linear podem servir de base para o dimensionamento dos elementos estruturais no estado limite último. Que esse dimensionamento admita a plastificação dos materiais, desde que seja garantida sua ductilidade mínima às peças. É isso que a gente vai aplicar aí nos nossos detalhamentos, então, que fiquem tranquilos. Daqui o interessante vocês saberem é que este é o método que vocês vão utilizar, ele observa a lei de Hooke, ok? A gente vai aplicar uma análise local e não uma análise global, a aplicação deste método. Tá? Análise global vocês vão utilizar ali somente com softwares computacionais, ali como o TQS, o EBERIC, enfim, entre outros. Tá bom? Isso não estou falando de FTool, tá? O FTool é um programa bem simples, bem básico,
que até considera alguma coisa ali de efeito global, mas é bem simples, vamos colocar assim. Tá? Eu não considero não linearidade física e geométrica de elementos, por exemplo. Mas você considera, eu particularmente não sei como fazer isso no FU, mas creio que não considere. Olhando aqui as opções dele, realmente não tem nenhum elemento que apresente isto. A segunda maneira de se analisar a viga é uma estrutura, na verdade, em si, né? É a análise linear, okay? Mas com redistribuição. Então, na análise linear com redistribuição, os efeitos das ações determinadas em uma análise linear são redistribuídos para toda a estrutura, para as combinações de carregamento na LU. Então, isso aqui já é aplicado ali aos casos de carregamento e tudo mais. Nesse caso, as condições de equilíbrio e de dutilidade devem ser obrigatoriamente satisfeitas. Todos os esforços internos devem ser recalculados de modo a garantir cada um dos elementos estruturais e da estrutura como um todo. Os efeitos de distribuição devem ser considerados em todos os aspectos do projeto estrutural, inclusive as condições de ancoragem e corte de armaduras e as forças a ancorar. Okay, então aqui cuidados especiais devem ser tomados com emprego com relação aos carregamentos de grande variabilidade. E as verificações de combinação de carregamento no estado de serviço e fadiga podem ser baseadas na análise linear sem redistribuição. De uma maneira geral, é desejável que não haja redistribuição de esforços nas verificações de serviço. Então, isso aqui, esse método de análise é importante que vocês conheçam, porém não será o aplicado aqui na nossa disciplina. Okay? Nem análise linear com redistribuição, muito menos análise plástica, que já é bem mais refinada. Bom? Então, na análise plástica, agora a gente já sai da lei de Hooke e já vai para um comportamento rígido plástico perfeito ou elastoplástico perfeito. Esse tipo de análise deve ser usado apenas para verificações de estado limite último. Bom. Bem, a análise plástica de estruturas reticuladas não pode ser adotada quando se considerar os efeitos de segunda ordem global, não houve suficiente utilidade para que as configurações adotadas sejam exigidas. No caso de carregamento cíclico, com possibilidade de fadiga, deve-se evitar o cálculo plástico, observando-se as prescrições contidas na seção 23 da norma. Okay? Então, o cálculo plástico se considera rígido plástico, né? Você considera aí uma atenção a mais, né? Vamos colocar assim, do elemento, né? Permite que o elemento estrutural que vocês estão analisando consiga suportar um carregamento um pouco superior, tá? Mas que apenas deve ser utilizado ali para combinação no estado limite último. Então, moçada, aqui a gente fala de estado limite de serviço, estado limite último. A gente já abordou isso nas nossas aulas presenciais, porém é bom fazer uma releitura, uma lembrança aí, né? O que é o estado limite de serviço, o que é o estado limite último. O estado limite de serviço é aquele estado limite. O que é estado limite, na verdade, né? É o limite que aquele determinado elemento estrutural pode alcançar, a situação extrema dele. Okay? Então nós temos duas situações extremas para os elementos estruturais, não só vigas, mas lajes e pilares também. Nós temos a situação extrema para serviço, entenda o serviço como sendo a utilização daquele elemento estrutural ao longo da sua vida útil. E temos o estado limite último. Então, eu entendo o último como sendo a situação última, a situação derradeira daquele elemento estrutural. Então, normalmente, o estado limite de serviço ele é atingido antes, né, do estado limite último, vamos dizer assim, em termos de tensão. Okay? Qual a importância e qual a diferença na prática de um para o outro? O estado limite último, quando atingido, leva à ruptura daquele elemento estrutural que se está analisando.
Então, associe o último à ruptura, tá? A perda total de sua capacidade resistente estrutural. Já o estado limite de serviço, né, ele é o limite utilizado aí para saber se aquela estrutura ainda está apta a ser utilizada em serviço ou não. E como assim? Talvez esse conceito seja um pouco mais contraintuitivo. Vamos tentar explicar aí. Então, suponhamos que vocês estejam numa laje aí da casa de vocês e essa laje começa a apresentar uma deformação, uma vibração que causa desconforto. Isso significa que ela atingiu o seu estado limite de serviço. Então, o estado limite de serviço é durante a utilização daquele elemento estrutural. Então, normalmente a gente utiliza para verificar deformações, verificar fissuras, vibrações, ok? Já o estado limite último, não. Tá? É para verificar ali a capacidade última da peça. Então, normalmente a gente faz o dimensionamento, e isso na análise computacional, tá bom? A gente utiliza o LU, dimensionamento, e LS para verificação de deformações. Ok? Então, análise plástica, a análise plástica de estruturas reticuladas não pode ser adotada quando, né, se consideram os efeitos de segunda ordem global e quando não houver suficiente de utilidade para que as configurações adotadas sejam atingidas. Okay? A análise plástica, você tem ali um acréscimo de tensão, vamos colocar assim, porque ela ainda leva o material a uma utilização um pouco além daquela obtida pela análise linear. Bom. E, bem, aqui nós temos a análise não linear, que já é bem mais refinada, tá, que as anteriores. A gente está aumentando o grau de refinamento. Tá? A análise não linear considera o comportamento não linear dos materiais. Então, aqui a gente sai da lei de Hooke completamente, tá bom? Então, toda a geometria da estrutura, bem como todas as suas armaduras, precisam ser conhecidas para que a análise não linear possa ser efetuada, pois a resposta da estrutura depende de como ela foi armada. Então, aqui, se você coloca uma barra de aço a mais ali na viga, e até dependendo da posição dessas armaduras, isso tudo vai ser levado em consideração na hora de ser feita essa análise. A posição geométrica das armaduras, como é que elas estão arranjadas ali no elemento estrutural, a sua geometria, a sua deformação, a sua fissuração. Condições de equilíbrio, de compatibilidade e de utilidade devem ser necessariamente satisfeitas. Análises não lineares podem ser adotadas tanto para verificação de estados limites últimos, como para verificação de estados limites de serviço. Ela atende muito bem as duas situações. Ela é extremamente refinada, então ela consegue obter resultados bem próximos ali dos que são obtidos na realidade. Tá? Ela consegue replicar bem o comportamento natural da edificação, vamos dizer assim. Tá? Óbvio que aqui a gente, na hora que você vai fazer o dimensionamento, vai analisar estruturalmente, né, uma edificação, há uma série de fatores de segurança. Okay? Mas se você for fazer uma análise numérica propriamente dita, não linear, deixando de lado ali coeficiente de segurança e tudo mais, você chega em resultados de deformação, de um comportamento bem similar ao obtido na realidade. Então, para análise de esforços instantes no estado limite último, os procedimentos aproximados são definidos na seção 15 da norma. Não sei porque eu coloquei esse parágrafo aí, vou tirar mais tarde. E, bem, nós temos aí o último método de análise, que é a análise por meio de elementos físicos. Né? Então, na análise por meio de modelos, físicos, o comportamento estrutural é determinado a partir de ensaios realizados em modelos físicos de concreto. Então, como se fosse feito um
molde, uma estrutura modelo mesmo, às vezes reduzida em escala, enfim, considerando todos os critérios de semelhança mecânica, todas as propriedades dos materiais, aí simulando tudo o que realmente tem na, no, no molde, na edificação de referência para aquele modelo. A metodologia empregada nos experimentos deve assegurar a possibilidade de obter correta interpretação dos resultados. Neste caso, a interpretação dos resultados deve ser justificada por modelo teórico de equilíbrio nas seções críticas e análise estatística dos resultados. É um método bem mais elaborado, um método que normalmente ele vem acompanhado, é um método experimental, assim que a gente chama ali no meio acadêmico. Aí, normalmente ele vem acompanhado de um método teórico, de um método, normalmente uma análise não linear. Tá? Então, para poder ali realmente ver se os resultados que estão sendo obtidos por ele batem, com o não linear. E aí você consegue replicar bem, entender bem o comportamento daquela edificação que você está analisando. Certo? Se for possível uma avaliação adequada das variabilidades de resultado, pode-se adotar margem de segurança prescrita pela norma. Caso contrário, quando só for possível avaliar o valor médio dos resultados, deve ser ampliada a margem de segurança referida nesta norma, cobrindo o valor de segurança, cobrindo a favor da segurança as variabilidades avaliadas por outros meios. Bem, quando é que se utiliza a análise por meio de elementos físicos? Quando a gente tem normalmente uma estrutura que não é tão usual, não é tão corriqueira. Por exemplo, vocês vão ver isso aqui frequentemente em laboratórios de estruturas, pessoas aí analisando lajes com furos em determinadas posições, vigas com armaduras distintas, armaduras de formatos diferentes. E isso aí são análises por meio de elementos físicos. Tá? E sempre que possível elas são ali comparadas com modelos teóricos. Okay? Em termos de edificações reais, você consegue ver, você tem essa análise quando a edificação foge muito do padrão. O edifício mais alto aí do mundo, ele passou por esse tipo de análise, o Burj Dubai, e foi feito nele, pontes, dependendo da ponte, você também faz esse tipo de análise, por meio de elementos físicos. Okay? Então ali eu apresentei para vocês cinco tipos de análise, e vamos focar aí na análise linear, que é o que a gente vai aplicar não só em vigas, mas também em pilares e lajes aí, ok? Então agora, pormenorizado aí os tipos de análise, a gente vai falar aí das hipóteses básicas que a gente tem aí para o cálculo, para o dimensionamento de vigas. Bom, então, as seguintes hipóteses têm que ser admitidas, têm que ser avaliadas aí, tá bom? Tem que ser levadas em consideração. No caso, a manutenção da seção plana após deformação, representação dos elementos por seus eixos longitudinais, comprimento limitado pelo centro de apoio ou pelo cruzamento com o eixo neutro de outro elemento estrutural. Isso aqui a gente vai observar durante o dimensionamento e detalhamento de algumas peças aí que a gente vai fazer. Okay? Então, quando a gente vai trabalhar com vigas, agora voltando especificamente, focando realmente em vigas, a primeira coisa que a gente tem que avaliar, e aqui eu vou num passo a passo que deve ser seguido aí, a gente vai fazer um exemplo tanto mais teórico, que na apostila, quanto mais prático. Eu vou colocar ali um projeto, é isso que eu vou cobrar na prova de vocês. Ok? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o vão efetivo. O vão efetivo daquele elemento estrutural daquela viga. Tá? Então, ele é calculado pela seguinte expressão. O vão efetivo é igual a L0 mais A1 mais A2. Okay?
quem é L0, quem é A1, quem é A2. Tá? Então, o A1 ele tem que ser menor ou igual a T1 sobre 2 ou 0,3 de H. T1 é a espessura, o comprimento ali do pilar ou do elemento de apoio, qualquer que seja, no sentido da viga. Tá bom? Então, suponhamos aqui que este pilar seja um pilar de 15 por 30. Ok, pilar com tamanho usual. Em que essa dimensão T1 seja 30 e para cá para o fundo, né? Para cá para o fundo, ela possua 15 e possui 15. Então ele possui 30 aqui e 15 nesse sentido. Bem, quem é T1? Né? T1 é o sentido aqui que está ligado à viga. No caso é 30. Okay? Então você pega 30 dividido por 2, e aí vai obter o valor de 15, ou 0,3 de H, e quem é H é a altura total da viga. Okay? Aqui vale destacar que a gente tem dois tipos de altura de viga, a altura total e a altura útil. A altura total é a altura real da viga, que você mede ali com a trena. A altura útil é a altura para cálculo, do cálculo estrutural, que é representado pela letra D. A gente ainda não vai ver agora, só mais tarde, mas já é bom salientar. Então aqui a gente está utilizando a altura total. Ok? Então, se essa altura fosse de 60, que é uma altura bem usual aí, tá? 60 centímetros, ok? Nós teríamos aí T1 sobre 2, né? Isto é 30 sobre 2, 15, e 0,3 de 60 vezes 60, 18. Então a gente pega o menor dos dois, né, e admite aí como sendo a 1. Então aqui o menor foi 15. Suponhamos que esse pilar seja igual a este. Então o mesmo cálculo para 2, né? Seja o T2 sobre 2, T2 30, 0,360. Então nós teríamos aí 15 para 1, 15 para 2. E ele 0 é o vão visual aí da viga. Que suponhamos que esse vão seja de 6 metros ou 600 centímetros. 600 centímetros aí. A gente está vendo algum centímetro aqui, não é necessário colocar. Tá, então nossa largura efetiva seria 600 mais 15 mais 15. E aí teríamos 630 como largura efetiva. Porque essa largura efetiva é a largura que a gente vai utilizar para calcular os esforços atuantes na viga, os esforços locais, tá ok, pessoal? Na verdade não são locais, né? Na verdade globais também, mas aqui a nossa análise é focada na análise local. Bem, calculado já a largura efetiva, comprimento efetivo da viga, do elemento estrutural que a gente está analisando, a gente vai analisar agora a altura e largura. Vamos determinar aí a altura e largura. Okay? Então, de modo geral, né, os projetistas aí preferem embutir as vigas nas paredes, tá? Embutir elas totalmente nas paredes, tá? De modo que a gente não consiga perceber visualmente a existência ali de uma viga. Então, como é que seria isso? Tá? Vamos imaginar que a gente tem uma parede aqui, tá bom? A gente está vendo essa parede em corte, tá? A gente tem a parede aqui com 2 metros de altura, e aí a gente precisa passar uma viga em cima dela para poder suportar a carga do pavimento de cima. Ok? Então tem uma outra parede no pavimento de cima, a gente precisa passar uma viga, né, para suportar a outra
a outra parede. Opa, não estou conseguindo copiar. Pronto. Então a gente precisa da viga aí para suportar aí a outra parede, né? Bem, como projetista a gente prefere sempre adotar aí, sempre que possível, obviamente, uma viga com a seção aí igual a da parede, para não aparecer rebarbas aqui, para não aparecer descontinuidade. Okay? Se a gente fazer uma viga com uma seção menor que a da parede, a gente vai ter isso aqui. Okay? E se o cara for esperto, né? Porque se ele não for muito esperto, ele vai colocar ela centralizada aqui na parede e aí ele vai ter uma sobra, uma descontinuidade nas duas faces da parede. Okay? Bem, professor, mas aí você vai passar uma argamassa e a gente consegue fechar esse vazio aqui, né? Mas é um serviço a mais que vai ser executado aí na obra. Tá? Então, sempre que possível, tentem preencher todo aqui, né? Utilizar ali a viga, né? Com a seção ali, com a base igual a espessura aí da parede, tá bom? Obviamente que tem situações em que isso não será possível, que normalmente o que acontece é a alvenaria ser menor que a viga, né? Isso acontece bastante. Normalmente o tijolo é de 9 centímetros, né? E você tem mais ou menos ali 1,5 centímetro para cada lado de revestimento, então acrescenta aí mais 3 centímetros, né? Você vai para 12 centímetros. E por vezes, né, a gente tem uma viga ali que não dá para passar com 12. Não dá para passar com 12 centímetros. E aí, já, em algumas situações, já precisei para vir com 18. Infelizmente, não tem muito o que fazer. Né? É a gente alinhar ali por uma das faces da parede e deixar a base da viga ultrapassando apenas a outra. Tá? Mas normalmente, quando isso acontece, a gente tem a presença de forro, né? que evita ali, né, com que esse elemento, né, seja visível. Então a pessoa que está aqui embaixo não consegue ver ali a alvenaria, né, a viga transpassando ali a alvenaria. Ok, então ela não vai conseguir ver isso aqui. Vai estar embaixo ali, o forro vai estar cobrindo, tá? Mas não é uma situação muito desejável. Tá? Principalmente ali para quando você for executar ali a obra. Okay? Então, bem, voltando aí ao foco, né? De modo geral, a preferência é que as vigas fiquem embutidas nas paredes. A gente vai sempre tentar alcançar isso aqui nos nossos projetos, de tal forma que não possam ser percebidas visualmente. Para que socorra, a largura das vigas deve ser escolhida em função da espessura final da parede, não da espessura inicial, tá ok? Não é a partir da espessura do tijolo. Isso aqui gera muita confusão no projetista iniciante. Tá? A qual depende basicamente das dimensões e da posição de assentamento das unidades de alvenaria. Podem ser tijolos maciços, furados, blocos de concreto, entre outros. Normalmente, aqui na nossa realidade, o tijolo, né, a gente chama de bloco, não, é tijolo furado, aí, cerâmico. E da espessura da argamassa de revestimento, que é reboco, nos dois lados da parede. O revestimento com argamassa tem usualmente espessura entre 1,5 a 2 centímetros. Usualmente, tem construtor ali que já tem um padrão de qualidade bem acima da média, né? E trabalha com 1 centímetro aqui. Já trabalhei em construtores que trabalham com 1 centímetro com a espessura de revestimento de argamassa. Tá? E com gesso em torno de 5 a 6 milímetros, como foi o caso aí. Mas na nossa realidade isso aqui é bem difícil. Tá? Trabalhar com gesso. Então é a argamassa mesmo de 1 a 2 centímetros.
Existe no comércio uma infinidade de unidades de alvenaria, com as dimensões mais variadas, tanto para os blocos cerâmicos de 6, como para os de 8 furos, como também para os tijolos maciços cerâmicos e de concreto também. Antes de se definir a largura da viga, é necessário, portanto, definir o tipo e as dimensões da unidade de alvenaria, levando em consideração a posição que a unidade será assentada. Aqui uma dica, pessoal, antes de vocês fazerem o projeto, né, sempre consultem, né, já com o proprietário, com o executor da obra, você já tem ideia de onde ele vai pedir o tijolo, né, que tijolo ele tem ideia em utilizar ali na obra dele, na edificação dele. Ok? Que a partir desta informação que vocês vão poder ali ter noção de qual espessura de viga vocês vão utilizar. Na verdade, não só isso, pessoal, até para carga também. Okay? Às vezes o cara, não, nem tanto aqui na nossa região, mas indo ali para o sul, né, já está tendo emprego muito grande ali de blocos de concreto, né, que já tem um peso diferenciado. Então, essa variabilidade de opções, né, entre as unidades de alvenaria gera também não só é interessante para você determinar a base da viga de vocês, né, não só de viga, mas de outros elementos, como pilares, mas também para determinar aí o carregamento. Vocês poderem fazer o dimensionamento adequado da estrutura. No caso de construções de pequeno porte, como casas, sobrados, barracões, etc., onde é usual se construir primeiramente paredes de alvenaria para em seguida serem construídos pilares, as vigas e lajes, é interessante escolher a largura das vigas igual à largura das paredes sem os revestimentos, ou seja, igual à dimensão da unidade que resulta a largura da parede. Okay? Aqui já é para edificações, vamos falar aqui de pequeno porte, né? Em que normalmente a gente sobe a alvenaria e após finalizada a alvenaria, né, a gente utiliza ela até como apoio ali para a forma de viga e pilar, né? E aí sim, né, quando ela está finalizada, a gente apoia ali a forma, a gente forna a alvenaria e faz ali executa, né, a viga, os pilares e lajes. E muito comum fazer essa inversão ali de ordem, né, em edificações de pequeno porte. Percebam, né, quando vocês estão vendo ali prédio, dificilmente vocês veem normalmente a estrutura, né, pilares, vigas e lajes sendo erguidos, né, sendo construídos aí, né, para depois ser tecidas as alvenarias, né, no passar do tempo elas começam a ser tecidas de baixo para cima. Tá? Já nas edificações de pequeno porte, pequenas casas ali, é o contrário, né, primeiro sobe normalmente, na verdade, né, pessoal, às vezes você vê também sendo executada desta outra maneira, mas normalmente, né, principalmente quando são edificações de pequeno porte, de baixo padrão, tá? Primeiro se executa a alvenaria, para depois se executar os elementos estruturais, né? Alvenaria de vedação, depois vem os elementos estruturais. E aí nessa situação, né, como a parede não vai estar rebocada, não vai estar ali crua, né, você faz a base da viga, né, faz a espessura da viga, igual a da parede sem os revestimentos. Tenta fazer, né, porque fazer uma viga com base de 9 centímetros ali é complicado. Na verdade, não tem como se fazer isso, né, não nem permite. Então, sempre tenta fazer dessa maneira, ou alinhar pelo menos uma das faces ali na alvenaria. A altura das vigas depende de diversos fatores, sendo os mais importantes o vão, o carregamento e a resistência do concreto. A altura deve ser suficiente para proporcionar resistência mecânica e baixa deformabilidade, flecha. Considerando, por exemplo, o esquema de uma viga como mostrado, né, aqui na figura 3.4, para concreto do tipo C20 C25 e constante pequeno porte, uma indicação prática para a estimativa das alturas de vigas de concreto armado é dividir o vão efetivo por 12. Isso aqui é um critério usual aí da maioria dos projetistas, né, quando a gente vai fazer o pré-dimensionamento ali. A gente precisa dar um chute para a altura da viga, né, para a gente começar a calcular.
Então, um primeiro chute seria este, né? Pegar o vão e dividir por 12. Isso aqui para viga contínua, tá, pessoal? Quando a viga ela tem apenas um vão, né, um tramo que a gente chama, a gente já coloca isso aqui para 10, tá? O L, comprimento efetivo sobre 10, e a gente obtém aí a altura estimada, né, um primeiro chute, vamos dizer assim, para esta viga. Então, aqui as primeiras informações, né, os primeiros cálculos importantes de vocês, o cálculo do comprimento efetivo, que é o L0 mais A1 mais A2, e o cálculo da altura, que é em função do comprimento efetivo. E eu coloquei aqui, né, a viga contínua por ela ser a mais comum, tá? Mas a viga simples, né, biapoiada, a gente utiliza aqui um coeficiente um pouco menor, que no final, como é inversamente proporcional aqui, vai gerar uma altura maior, tá bom? Mas a gente coloca o comprimento efetivo sobre 10, é um outro critério bem utilizado. Ok. Então, na estimativa de alturas de viga concretas de resistência superior, devem ser considerados valores maiores que 12. Isso porque eles resistem mais, né? E, portanto, principalmente aqui na questão de flechas, tá, pessoal? Essa altura aqui ela é pensada principalmente por questão de deformação. Então, o concreto ali mais resistente ele também diminui a sua deformação, né? Aumenta a rigidez. A rigidez é em função do modo de densidade do momento de inércia do material. Aumentando a rigidez, diminui a deformação. Então, para concretos com valores maiores, né, que 25, na verdade até 30 a gente ainda utiliza isso aqui, tá, pessoal? A partir de 30, 35, 40, 50, que a gente começa a aumentar um pouquinho aqui o valor de 12, né? Vai para 14, 15, enfim. Bom, mas a priori não se importem muito com isso, tá? Aprendam primeiramente a dominar o que é simples, depois vocês irem caindo aí nas especificidades, né, de cada situação. O concreto C20, C25 são concretos bem usuais aí em edificações, principalmente aqui no nosso estado. Bom, o C30 também é bastante usual, principalmente em edificações de múltiplos pavimentos. Eu, como projetista, utilizo bastante C30 por ser um concreto com uma resistência boa e não ser um concreto tão complicado de se fazer nem para a usina, né, que torna ele um concreto não tão caro, o consumo de cimento dele não é tão elevado, quanto para você fazer também loco. Né? Já é um pouquinho mais complicado, mas ainda tem como se elaborar ele ali, pelo menos ali próximo, né, dos 30 MPa. No caso, o coeficiente de segurança, mais ou menos ali os 35. Então, para vigas de edifícios de vários pavimentos, as direções horizontais do vento implicam esforços solicitantes consideráveis sobre a estrutura. Deve ter altura definida em função dos esforços a que estarão submetidas. Poxa, mas como é que a gente faz então? Eu não tenho nem noção de qual carregamento a estrutura vai ser submetida. Bem, primeiramente, né, tudo começa disso aqui. Tá? Tudo parte disso aqui. Isso aqui é como se fosse um pontapé inicial para você definir qual é a altura que aquela viga vai ter. Tá? Em edifícios de múltiplos pavimentos, por exemplo, o que a gente faz? A gente modela o edifício com essas pré-definições aqui de altura, etc. Faz uma primeira análise, vê como é que se comportou, se apresentou muitas flechas, se a armadura foi excessiva, se a peça não suporta, a gente aumenta a altura para um valor adequado e aí assim processa uma segunda vez, faz o segundo cálculo e normalmente ali no segundo, terceiro, quarto cálculo ali você vai obter uma estrutura bem adequada para a utilização, obviamente sem utilizar uma altura desnecessária de viga, porque a altura
o elemento é muito grande, a gente tem dois problemas: o consumo de concreto, o consumo de material. São três problemas, né? O consumo de material desnecessário, o incremento de peso, devido ao peso próprio do elemento estrutural que é aumentado, um incremento de peso, e também questões estéticas arquitetônicas. Você vai ter um elemento ali robusto, em que normalmente, pelo menos por questões arquitetônicas, né? Atualmente a gente prima por elementos mais esbeltos, mais delgados, né? Mais, colocar assim, entre aspas, finos. Tá? Então, a altura da viga deve ser preferencialmente modulada de 5 em 5 centímetros ou de 10 em 10. Na verdade, aqui, a gente, eu esqueci de colocar aqui, mas também de 2 em 2 centímetros. Tá? Então, então, as alturas das vigas preferencialmente são moduladas, né, de 5 em 5 centímetros ou de 10 em 10. Tá? Então, normalmente a gente tem alturas aí de 60, 55, 50, 45, 40, ou 65, 70, 75, 80. Tá? Dificilmente vocês vão ver altura de viga de 62 centímetros ou de 67 centímetros. Por vezes pode ser que isto aconteça devido ao executor exigir que haja uma compatibilidade ali com a altura da alvenaria, tá? Para que a viga finalize, né? Ou a alvenaria, na verdade, né? Finalize bem ali, ou certinho, ou próximo ali da base da viga. Não tem que ser feito tantos ajustes ali na hora de completar, de finalizar a alvenaria. Né? Então, isso aí economiza tempo, né, material, etc. Tá? Então, mas normalmente vocês vão modular desta maneira, tá? O 5 centímetros ou de 10 em 10, tá? Evitando ali essas alturas mais incomuns, né? 62, 67, enfim. A não ser que seja a exigência do executor da obra. Instabilidade lateral. Segundo a norma, né, a segurança, a estabilidade lateral de vigas deve ser garantida através de procedimentos apropriados. Tá? Como procedimento aproximado pode se adotar para as vigas de concreto com armaduras passivas ou ativas, sujeito à mais lateral, as seguintes condições. Né? Então, a gente tem que avaliar aqui. Né? Primeira análise que a gente tem que fazer é que o B, né, base da viga, que a gente avaliou, né, a altura, que nesse capítulo a gente fala que é altura e largura. Então aqui a gente avaliou a altura e agora a gente vai avaliar a largura. Então a largura ela tem que ser maior ou igual ao L0, aqui, ó, dividido por 50. Então, nesse nosso caso aí, nesse nosso pequeno exemplo, o L0 era de 600 centímetros, 6 metros, dividido por 50, então a gente tem aí uma viga de 12, no mínimo. Então ela tem que ser maior ou igual a isto. Tá? Então é de 12 para cima. E também, outra situação, é que o B, a base, tem que ser maior ou igual ao βFL vezes H. Okay? O que é o βFL? É o coeficiente que depende da forma da viga. Então a gente tem aqui vigas retangulares, são as mais comuns aí que a gente tem. Vigas T, vigas I, bom, vigas invertidas, vigas T invertidas. Okay? Então, para essa situação aqui que é a mais frequente, né, as edificações, a gente vai utilizar o beta de 0,4. Como a nossa altura foi de 60, então aí 0,4 vezes 60, temos aí uma altura de 24 centímetros. Uma largura, desculpa, de 24 centímetros. Então, definidas aí nossas hipóteses básicas, né,
A gente vai começar agora a nossa análise linear com ou sem redistribuição. Pensando sempre que a análise é linear, considerando a linearidade física e geométrica do material. Então, bem, a norma, né, ela apresenta diversas informações que se aplicam às estruturas lineares, né, quando se considera a análise linear com a distribuição para efeito das ações, as estruturas determinadas para as combinações de carregamento em estado limite último. O item contém informações relativas a vigas que são aqui apresentadas. Então, aqui faço um resumão aí, né, mas tem mais interessante no capítulo. Então, o tópico interessante, né, com relação à rigidez. E para o cálculo da rigidez dos elementos estruturais, permite-se, com aproximação, tomar como módulo da elasticidade o secante, o SS. A gente vai ver mais adiante o que significa isso. Tá? Mas já fica a informação, o módulo de elasticidade para fins de rigidez é o secante. Restrições para redistribuição, redistribuição que a gente fala são as restribuições de momentos vetores. As restribuições de momentos vetores e de torção em pilares, elementos lineares com preponderância, compressão e consolo, só podem ser adotadas quando forem decorrentes de redistribuições de momentos de vigas, que a eles se liguem. Quando forem utilizados procedimentos aproximados, apenas uma pequena redistribuição é permitida em estruturas de nós móveis. As redistribuições implícitas em uma análise de segunda ordem devem ser realizadas de acordo com a seção 15. Então aqui a norma ela permite aí algum tipo de redistribuição. A gente vai aplicar, vai tentar aplicar aí. Okay? Aqui limite para redistribuição de momentos vetores e condições de ductilidade. Isso que a gente vai passar, tá bom? É um assunto que é mais voltado para o pessoal que vai realmente fazer o cálculo à mão, isto é o pessoal do ensino superior. Tá? Então aqui a gente pula. E as aproximações permitidas em vigas de estruturas usuais de edifícios. Okay? Então a gente vai ver que a gente vai, na verdade, fazer uma série de aproximações que unidas com o coeficiente de segurança, elas procuram majorar os esforços, né? E permitir que dessa forma a gente consiga fazer um dimensionamento bem seguro da estrutura. Tá? Então, a norma apresenta considerações ali relativas ao projeto de vigas contínuas, pode ser utilizada como modelo clássico de vigas contínuas, simplesmente apoiado nos pilares, para o estudo das cargas verticais, observando-se a necessidade das seguintes condições. Não podem ser considerados momentos positivos menores que os que se obtiveram se houvesse engastamento perfeito na viga nos apoios internos. Então aqui uma simplificação, tá? Coeficiente de mola, para gerar aqui uma espécie de engaste, e um momento aqui positivo, meio que reduzido. Aqui, pessoal, vai a primeira observação para vocês. Okay? Isso aqui normalmente é quando você está calculando aí manualmente, né, você por vezes esquece esse coeficiente de mola, negligencia ele e coloca aqui um apoio simples, tá, que não gera momento fletor, não gera nenhum tipo de momento fletor negativo aqui no apoio da viga compular. Ok, então qual é a consequência disso? A gente vai ter um aumento do momento fletor positivo, o que é, de certa forma, que é a favor da segurança, vai a favor da segurança, né? Você vai ter um momento fletor positivo maior, gerando aí armações maiores. E uma redução aqui no momento fletor negativo, que de certa forma vai contra a segurança. Porém, a gente sempre vai colocar aqui uma armadura negativa, visando ali, quando a gente projeta sempre esse cálculo, a gente coloca aqui uma armadura negativa prevendo já um momento fletor oriundo aqui nessa situação.
Então é um procedimento de cálculo adotado aí por quem não está fazendo cálculo manual. Aqui a gente vai utilizar o coeficientezinho de mola aí para poder mensurar pelo menos adequadamente aí em algumas situações e outras não. Quando a viga for solidária com o pilar intermediário e a largura do apoio mediante a direção do eixo da viga for maior que a quarta parte da altura do pilar, não pode ser considerado um momento negativo de valor absoluto menor do que o desgastamento perfeito neste apoio. Okay? Então, aqui a figura ilustra bem o que o texto diz, né? Então, se esse B for maior, né, do que a largura do pilar for maior do que a quarta parte ali, né, do vão efetivo, né, este pilar bem largo, né, admite-se esta situação aqui, né, esse esquema estático, engastado, apoiado. Já se a base, né, do pilar for inferior ou menor ou igual ao vão efetivo, a quarta parte do vão efetivo, a gente adota este tipo de esquema estático aqui. E é o mais usual, tá, pessoal? O mais comum, na maioria das vezes aí, você vai encontrar isso aqui, tá? A base do pilar aí é inferior à quarta parte ali do vão efetivo da viga, tá? Quando não for realizado o cálculo exato da influência da solidariedade dos pilares com a viga, deve ser considerado nos apoios extremos momento fletor igual ao momento de engastamento perfeito, multiplicado pelos coeficientes estabelecidos. É isso aqui que eu falei da questão da previsão ali do momento, né, nas extremidades. Okay? Este item refere-se à ligação das vírgulas a apoios extremos, né, os últimos das extremidades. Inicialmente considera-se os pilares extremos com apoio simples, isto é, para a gente avaliar aí a questão do momento positivo. Bom, que aí vai gerar um momento positivo. Como a gente não vai ter esse momento negativo, né, a parábola aqui vai deslocar para baixo e vai aumentando esse momento positivo. E os apoios intermediários internos saem com a regra do item B, aqui, ó. E assim define-se o esquema estático ao longo de toda a viga. Todos os momentos fletores são calculados para a viga, assim esquematizada. O momento fletor de ligação da viga com os pilares extremos é calculado fazendo-se o equilíbrio de um momento fletor de engastamento perfeito no nó extremo, o que pode ser feito rapidamente aplicando-se, né, a equação aqui. Tá? Equações. Os momentos fletores que atuam nos lances inferior e superior ao pilar extremo são obtidos segundo a figura, né, segundo as equações, desculpa, a figura aqui, tá? São equações 3.6, 3.7 e a 3.5. Então, corrigida aqui. Então, o que a gente tem? Né? A gente faz o cálculo aqui com o apoio simples nas extremidades. Bom, isso aí vai gerar esse diagrama aqui que eu vou dar aqui para mostrar para vocês, tá? Esse diagrama aqui. E aí a gente faz uma simplificação aqui, tá bom? Para achar esse momento negativo. Coloca aqui o engastamento perfeito, tá? E aí a gente aproveita aqui o negativo oriundo, não é nem isso, né? O negativo oriundo deste engastamento perfeito, utiliza ele aqui. E o positivo, como se ele tivesse simplesmente apoiado. Então aí utiliza está sempre a favor da segurança. Ok? Então aqui a gente tem o cálculo, né, dos momentos fletores, tanto na viga quanto no tramo superior do pilar, como no tramo inferior do pilar. Então o que significa isso? Tá? Aqui é o tramo inferior do pilar, o momento de ligação, né?
a gente tem o tramo superior do pilar e aqui a gente tem a viga. Bom, aqui dá para ver melhor. Ok. Tramo inferior, tramo superior, a viga aqui. Então a gente tem este momento aqui e o momento da viga. Acho que dá para perceber bem aqui, né? Aqui o momento aqui da viga, o momento fletor oriundo do pilar. O pilar, esse momento aqui, tá? É o momento aqui da ligação da viga com o pilar. E esse momento aqui do pilar, o momento lá do tramo superior, é o mesmo momento daqui da viga. Tá? Se vocês pegarem esse comprimento aqui, vai ser igual a esse vai ser igual a esse. Tá? Então a viga precisa reagir, precisa passar esse momento para um elemento, que é o pilar, ele vai suportar esse carregamento. Okay? Então aqui a forma, né, que na viga, né, o momento de ligação é igual ao momento de engastamento, vezes esse aqui é o coeficiente que vai fazer aí a correção, né, do engastamento perfeito. Bom, que é o Rinf mais Rsup, dividido pelo R da viga, mais o Rinf mais o Rsup, que é Rinf e Rsup. Rinf é a rigidez do lance inferior do pilar, Rsup, rigidez do lance superior do pilar, e Rvig é a rigidez do tramo extremo da viga. Então, normalmente, esses dois valores aqui, tá, Rinf e Rsup, são iguais. Tá? Então, acabam se igualando aí. Tá? E a rigidez do tramo extremo da viga é o mesmo, normalmente é o mesmo ao longo de toda a viga. E o momento Ing, né, o momento de engastamento perfeito da viga no pilar extremo, considerando o engastamento perfeito no pilar intermediário. E, bem, como é calculada essa rigidez? A rigidez, né, é a razão entre o momento de inércia da seção transversal e o comprimento do elemento. Bom, então a gente pega o momento de inércia, divide pelo comprimento do elemento e a gente acha aí a rigidez do elemento que se está analisando, né, do elemento I. Aí. No caso da rigidez da viga I, né, da viga, o LI é o vão efetivo, é aquele LEF que a gente já viu lá atrás. Tá? É o vão efetivo entre o apoio extremo e o apoio intermediário. No caso da rigidez do pilar, LI é tomado com a metade do comprimento equivalente do lance do pilar, como indicado na figura. Tá? Então, se o pilar ele possui ali 3 metros, o comprimento, né, o LI, ele é tomado como se fosse 1,5 metro. Okay? Isso aqui vem da norma. Tá? O método de cálculo com a aplicação da equação 3.5, 3.6, 3.7 é bem simples de ser feito. Não requer computador nem programa, então vocês vão fazer esse cálculo. Okay? E no caso de se introduzir rigidez à flexão dos pilares extremos, a viga vinculada ao apoio extremo, por meio de um engastamento elástico, mola, a viga pode ser. E no caso de se introduzir a rigidez à flexão dos pilares extremos, a viga fica vinculada, né, ao apoio extremo por meio de engastamento elástico, por meio de uma mola. Essa solução é mais consistente do que a opção anterior, porém o cálculo manual fica bem dificultado. Então é bem complicado fazer manualmente. Bem, então a rigidez da flexão da mola é avaliada pela seguinte equação. Né? Então aqui a gente vai calcular aqui uma rigidez, né, de mola e aplicar nas vinculações aí da viga. Tá? Então o coeficiente aí, né, de rigidez da mola ele vai ser igual ao Ksup, Kp, é a rigidez do lance superior no pilar extremo, pela rigidez do lance inferior no pilar extremo, que normalmente são iguais.
tá? Que são dados aqui por esta equação. 4 vezes o módulo da cidade, vezes o I, que é a rigidez, dividido pelo comprimento do vão superior. E, no caso inferior, mesma coisa, só que levando em consideração a inércia aí do pilar inferior e o vão do pilar inferior. Aqui pode ser que gere uma diferença em outra na questão da altura, né, do vão. Às vezes a gente tem pés direitos diferentes aí, gerando vãos diferentes. Então, aí, nos pavimentos típicos de edifício, né, que normalmente tem os pilares com referentes, que foi aquilo que eu falei para vocês, a gente pode simplificar e a gente tem o cada mola igual a 8 vezes EI sobre L. Né? A gente faz aqui a somatória, né, e obtém aqui, simplificadamente, o coeficiente de mola. Bem, por último, a gente tem a consideração de cargas variáveis. Okay? Então, para estruturas de edifícios em que a carga variável seja de até 5 kN por metro quadrado e que seja no máximo igual a 50% da carga total, a gente tem aí peso próprio, né, o peso próprio da estrutura, peso próprio de revestimento, etc. A análise estrutural pode ser realizada sem a consideração de alternância de cargas, sem a combinação. Então, tudo que a gente vai fazer aqui é levando em consideração este item da norma. Bom, que normalmente é bem frequente isso aqui acontecer. Okay? O peso próprio da estrutura é bem significativo. Okay? Então, pessoal, na aula de hoje é isto. Tá? Eu vou terminar de arrumar essa apostila aqui amanhã, sábado, no caso, já coloquei para vocês. Se caso não consiga colocar no sábado ou no domingo, eu publico ali já no nosso portal Moodle. Tá? E na próxima aula, segunda-feira, a gente vai ver o exemplo de cálculo e detalhamento de uma viga contínua. Tanto o exemplo aqui na apostila, quanto o exemplo em projeto mesmo. E, pessoal, então, fique com Deus e bons estudos aí. Até mais.